Olá, bruxas e bruxos do meu Brasil, Brasil, que saudade! Hoje um pouquinho diferente, mas ainda assim sou eu, Aline Pandora, trazendo mais um vídeo aqui da Caixa da Bruxa pra vocês com muito amor, com muito carinho e um vídeo prometido, né, gente? Um vídeo já aí pedido. Então, roda a vinheta e bora que hoje a gente tem assunto. De um assunto que eu já prometi já faz um tempo, que é o Deus das Bruxas, né? E antes de você assistir esse vídeo, eu recomendo que você, se você ainda não assistiu, um vídeo chamado Deuses na Bruxaria, que fala sobre o conceito de divindade, o conceito de Deus e deusa dentro da bruxaria, tá? Se você assistir esse vídeo do Deus Direto, você vai meio que cair de paraquedas e tem muita coisa que você precisa entender antes de entender realmente do que esse vídeo de hoje se trata, tá bom? E para a gente começar a falar, pessoal, sobre o Deus das Bruxas, nós precisamos, como sempre, aqui, quem acompanha o meu trabalho já sabe, que eu sempre gosto de pegar a parte histórica e ancestral daquele assunto, então vocês sempre vão me ver falando sobre história, dando uma introdução histórica para a maioria dos assuntos aqui do canal, porque as coisas elas são muito anteriores ao que a gente acha que é, né? Então é importante a gente resgatar tudo isso. E não teria como nós falarmos de Deus de chifres e não falarmos sobre a conversão dos povos, das crenças dos povos pagãos pelos cristãos, né? Então, quando houve essa questão, né? Quando o cristianismo começou a converter as crenças pagãs, eles queriam converter primeiro o povo, né, para depois converterem os governantes. E quando eles chegaram nos governantes para converter essas pessoas ao cristianismo, o foco da conversão era primeiro as rainhas. O que será, né? Será que é porque a mulher ela tem realmente essa influência forte sacerdotal de ligação com o divino, né, de influência da palavra, da conexão com os deuses? Fica aí para repensar, né, para refletir. Então, mas quando eles converteram o povo, na verdade a crença continuou sendo praticada, né, secretamente e de preferência de linhagem para linhagem. Então, pequenos clãs e foram passando de pessoa para pessoa. Eles não conseguiram, na verdade, converter e exterminar aquelas crenças pagãs logo de cara, né? Isso era impossível, tinham muitos pagãos. Inclusive, teve uma época que precisou haver um acordo ali entre as duas crenças, né? Para que aquelas duas crenças conseguissem coexistir, porque os cristãos eles não davam conta de converter tantos pagãos, né? Então, teve uma época em que essa coexistência ela foi real e que houveram acordos onde algumas imagens, algumas crenças, algumas divindades, elas seriam mantidas, mas de outra forma, com outra roupagem, com outros nomes. E no fim das contas, quando a igreja terminou o processo de conversão, o que eles tinham? Eles tinham um país pagão com governantes cristãos, né? Porque as pessoas, o povo, eles não abandonaram de fato e repentinamente, permanentemente, as antigas crenças, a antiga religião, os antigos costumes, os antigos deuses. O que, na verdade, culminou também na Inquisição, né? Então, aí já vai para outro ponto que a gente já até falou aqui no canal. Se você... Então é importante a gente saber, pessoal, que houve esse processo de conversão das crenças pagãs. Então muitos deuses e muitas festas, muitos costumes pagãos, eles foram introduzidos no cristianismo de uma nova forma, de um novo jeito, né? Inclusive até mesmo a a visão de Deus, né, do Deus que eles concebem, se a gente for pesquisar bem a fundo, tem resquícios de divindades pagãs.
e não cristãs em si, por essência, na origem. Então é importante que a gente frise isso, porque então mostra que a crença ela não morreu, que ela foi modificada de maneira forçosa, não de maneira natural. Alguém chegou, impôs e falou que aquilo ia ser daquela maneira, daquele jeito, a partir daquele momento, então. A gente começar a ilustrar essa ideia de antiga divindade pagã, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A mais antiga representação de uma divindade registrada nas artes rupestres da caverna de Trois-Ferrés, eu acho, alguma coisa assim, em Ariège, na França, que lá tem pinturas rupestres de antigos deuses ou sacerdotes com chifres. Né? Isso data do período paleolítico de no mínimo 10 mil anos atrás, que foi na época, inclusive, que eles começaram, os arqueólogos, eles descobriram que aqueles povos humanoides, que a gente acha que não tinha noção de nada, que não tinha noção de sagrado nem nada, eles já enterravam os seus mortos em posição fetal. Né? Isso é muito significativo, dá a noção deles saberem que existia uma outra vida. Né? E naquela época mesmo eles já sabiam como interagir com essa força que eles sabiam que existia, que eles sentiam, que eles não tinham essa denominação que a gente tem hoje, mas que eles sentiam, que eles sabiam que aquilo existia. Então eles começaram a já descobrir da maneira deles fontes de interação com essa força. E começaram a enterrar os seus mortos então de maneira em posição fetal. E eles também honravam essa força, essa divindade, com pinturas, com máscaras, com danças, com gestos já bem ensaiados e com uma simbologia bem definida, né? Para nós hoje, né? Nós hoje temos essa visão por todas as pesquisas. E isso, gente, é histórico. Vocês podem pesquisar. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, tá? E nessa mesma época também surgiu as estatuetas que a gente chama de Vênus hoje em dia, né? Que são representações da deusa que surgiram também nessa época, que falam sobre a fertilidade, a fecundidade, né? Totalmente ligada a essas figuras matriarcais, essas deusas ancestrais que também eram reconhecidas nessa divindade feminina. E a gente vai falar mais dessas estatuetas no vídeo sobre a deusa, tá? Esperem. Essas cavernas, como eu já disse, ficam na França, num complexo de cavernas que tem essas artes e pinturas rupestres, né? E nessa caverna em específico, foram encontradas duas figuras meio humanas, meio animais, muito raros na arte rupestre, né? E uma dessas figuras foi designada como o pequeno feiticeiro e o outro como o bisão humanoide. Arqueólogos e estudiosos, eles alegaram que essas figuras elas têm conotações espirituais, mostrando sempre um sacerdote ou algum xamã realizando rituais sagrados, cerimônias sagradas. E para a pintura específica do bisão humanoide, eles foram mais fundo, alegando que aquela figura, ela não era só um xamã, só um sacerdote. Ela poderia estar sendo ali representada como a própria divindade, que eles, naquela época, nos estudos, né, intitularam como o deus chifrudo. E aí a gente entra na questão dos chifres, né, pessoal? Que é um assunto muito polêmico, né? As pessoas, elas sempre se assustam quando a gente fala, ai, o meu Deus, ele tem chifres, né? Porque existe esse estereótipo, essa imagem pré-estabelecida, esse pré-conceito de que o chifre, ele denota coisa ruim, ligação com o Satanás, com o diabo, né? Por quê? Porque, na verdade, por que eu comecei falando do processo de conversão? Porque, na verdade, pessoal, antigamente, né, na época, não tô falando assim tão antigamente, mas sim, também sim, né, até para ilustrar mesmo essas figuras dessas cavernas da França, que antigamente os chifres, eles não tinham essa denotação demoníaca e maléfica que hoje tem. E por que, né, que
que tem hoje essa designação? Porque, na verdade, alguém colocou uma outra imagem em cima desse símbolo, que antes era sagrado, né? E o catolicismo, não o catolicismo, né? O cristianismo, ele foi muito responsável pela deturpação e demonização de muitas crenças e divindades pagãs. Não só isso, como eles também, podemos dizer que usurparam, né? Muitas dessas festividades. O deus dos pagãos, que possuía chifres, ele foi demonizado pelo cristianismo, né? Com todo um processo, gente. Entendam que não é assim bonitinho, tá? Que a bruxaria é a crença vítima e que o cristianismo é a crença ruim que veio, destruiu e não é assim, tá? Existe toda uma história por trás disso. Resumidamente, foi isso que aconteceu. A bruxaria, acima de tudo, ela é uma crença política, né? Ela é uma crença política. E isso aconteceu por política, por poder, né? Por um querer se sobrepor ao outro. Então, eles demonizaram muitos dos deuses pagãos, né? E até trouxeram para eles aqueles que eles não conseguiam deturpar, né? E transformaram eles em santos, mas essa já é outro assunto, outra história, né? Vai dar pano para manga. Então, a questão é que os chifres, eles sempre foram representados e tidos por essas culturas pagãs, por essas culturas ancestrais, como símbolos de poder, como símbolos de união com a terra, como símbolos de fertilidade, fecundidade, de vida animal, de vida natural. Antigamente, essa ligação que o ser humano tinha com a terra era muito visceral, porque como eu já disse várias vezes e sempre ressalto nos vídeos, que a bruxaria ela é uma crença rural, pastoral, natural. Então essa ligação com a terra que os homens, principalmente, né, as mulheres também, mas em outro sentido, né, mas que os homens tinham quando eles iam caçar, quando eles iam plantar, arar a terra, fazer todo aquele trabalho braçal que a própria natureza lhe impunha, essa ligação entre, por exemplo, a caça e o caçador era algo muito visceral. Para eles, não era algo simplesmente eu vou matar aquilo para me alimentar. Né? A gente acha que era isso hoje, porque muitas das pessoas tendem a acreditar que os nossos ancestrais, eles não tinham a capacidade de inteligência, de pensar e raciocinar, quando na verdade sim, eles tinham. Né? Então, eles sentiam daquela maneira, de uma forma muito visceral. E o chifre, ele não era somente uma forma de representar o respeito e essa interação que possui o caçador e a caça, mas também a gratidão que aquele caçador, que aquela tribo, que aquele povo possuía para com aquele animal que foi abatido para alimentar pessoas. Então, eles sempre tiveram essa noção de troca, que eu não vou tirar uma vida em troca de nada, eu vou tirar uma vida para alimentar outras vidas. Então, na verdade, esse animal, esse cervo, esse bode, esse boi, todos esses animais que eles comiam a carne, eram, na verdade, sacrifícios. A vida daquele animal era sacrificada em prol de algo maior. Não era simplesmente uma atividade mercantil de dinheiro, onde as pessoas matavam por matar sem nenhum tipo de compaixão, sem nenhum tipo de consciência sobre o que estava acontecendo ali, por que aquela vida estava sendo tirada naquele momento, né? Então o chifre, ele vem representar todo esse cenário. Ele não tem nada a ver com a morte, com o malefício, com coisas ruins, com entidades demoníacas, muito pelo contrário. Ele tem toda a conotação de vida, de fecundidade, de fertilidade, né? De união e gratidão com aquilo que nos alimenta, com aquilo que
A gente se alimenta de vida também, né? A gente esquece que nós nos alimentamos de vida. Nós somos aí todos luz, todos espirituais, todos muito legais, praticando o autoconhecimento, mas a gente se esquece que nós também nos alimentamos de vida. Seja essa vida animal, vegetal, nos alimentamos de vida. Só que antigamente as pessoas elas tinham a noção de gratidão e respeito e amor para com a vida que estava sendo tirada para alimentar a sua. Então o chifre ele denota toda essa ligação, que isso fique muito, muito claro. E em contrapartida existiam então divindades que possuíam muitos chifres. Isso era muito comum, muito comum. Antigamente era comum acreditar também que, e é real, né? É real isso, que na verdade quando você matava um animal, você, ao comer a carne desse animal, você adquiria toda aquela energia que ele também possuía, né? Toda aquela fertilidade, toda aquela ligação com a terra, né? Então eles, por que os cervos? Por que os bois? Por quê? Porque eles sempre, na verdade, representavam a fertilidade da terra, né? Aqueles animais que copulam, aqueles animais que lutam por território e pelas fêmeas, né? Então isso tem muito a ver com a sexualidade, com a fertilidade da terra e a fertilidade dos seres, que faz a vida florescer, que faz a vida crescer, que faz a vida acontecer. Então isso para eles era muito importante, né? Então muito sagrado também. E por que que existem, daí tem aquela discussão de, ai, mas é o bode preto que tem a ver com o diabo. Não, gente, na verdade o que acontece? Essa divindade de chifres, ela é uma divindade, como eu já disse, pastoral e rural, agrícola, né? Na verdade não agrícola, na verdade pastoral e rural. Então, na verdade, o que acontecia, pessoal? Ela estava em vários lugares ali, em vários lugares, várias culturas de várias regiões, elas tinham essas divindades para com elas, no culto delas. E, na verdade, o Deus, a representação era a própria natureza. E essa representação era um animal que era mais comum para aquele povo, né? Então, para os povos onde os bodes prevaleciam, as cabras prevaleciam, então aquela era uma representação daquela divindade sagrada e selvagem da natureza de chifres. Se na região os cervos eram os animais mais predominantes e caçados, então os cervos seriam a representação dessa vida animal selvagem de chifres. Então varia muito. E teve uma época que essas crenças elas sumiram, né? Devido a toda a conversão que eu já disse, né? Então as crenças elas não que sumiram, mas elas ficaram quietinhas em seus lares, né? Elas foram praticadas na quietude de suas casas, no meio das florestas, né? Isso não é poético. Isso não é para ser poético, isso não é para ser romântico. Isso era intolerância religiosa. Isso era opressão, isso era supressão, isso era ditador, isso era o controle político de massas. A bruxaria é uma crença política. Que isso seja claro, fique bem ressaltado em todos os meus vídeos, tá? Foi só um adendo aqui. Que a bruxaria ser uma crença linda e etc. E ela é realmente, mas a história dela, uma parte da história não é assim tão bonita. É uma história genocida, de um genocídio e uma história de opressão. Então, que isso fique muito, muito claro, né? E, então, por causa de tudo isso, esse culto aos ancestrais, esse culto ancestral e natural, ele foi, então, praticado às escondidas. Mas, na Idade do Bronze, esse deus de chifres, essa figura masculina de chifres e selvagem, ela reaparece. E reaparece primeiro no Oriente Próximo, e no Oriente Médio, onde na verdade aquelas divindades de chifres eram muito comuns, né? Como eu já disse, essa crença de uma divindade masculina de chifres, não só masculina, mas feminina também, porque na história nós encontramos muitas deusas com chifres também, né? Então
essa divindade com chifres, os chifres para denotar a divindade sempre foi algo muito proeminente, né, entre aquelas culturas. Porque, na verdade, os chifres, eles denotavam, como eu disse, o poder. Todos os reis daquela época, sacerdotes, eles tinham o chifre, né? Porque, na verdade, entre o reino animal, quem é o líder da manada? Quem é o líder daqueles animais? É o que possui mais força? É o que possui mais fertilidade e virilidade? É o que ganhou na luta corporal pelos chifres, né? Que é um belo exemplo das cabras, dos bodes, dos cervos, né? Dos rinocerontes, de vários animais que possuem chifres, dos elefantes, que eles briguem usando os chifres como fonte de força. Quem tiver o maior chifre e quem tiver maior força para aguentar ali aquela luta ganha não só o terreno, como todas a sobrevivência que ali possui, como comida e água, e ganha a fêmea daquela manada, daquele grupo de animais. Então, os chifres, eles representam também toda essa força física, todo esse poder. E os reis, obviamente, eles queriam todo esse poder, porque tudo era por analogia e símbolos. E assim acontece a magia, por isso que a magia também é uma coisa muito antiga da humanidade, né? Então, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos nos deter aqui hoje aos chifres, né? Então, os reis, eles queriam todo esse poder, eles queriam toda essa influência, toda essa energia e carga de influência e selvageria e luta e força e conexão com a divindade, porque naquela época os reis, eles eram geralmente vistos, principalmente no Egito e adjacências, como a própria divindade, a própria manifestação em carne daquela divindade. Então, eles sempre possuíam algum ornamento na cabeça. E muito embora esse ornamento ele fosse em forma de chifres ou não, os chifres foi o que deu origem a todos esses ornamentos de cabeça, diademas, coroas, todas essas coisas. O chifre foi o precursor disso. A importância do chifre é que deu a origem às coroas da vida, né? Então, na verdade, todo rei queria ter um ornamento na cabeça para denotar o seu poder, a sua influência, a sua soberania sobre aquele povo, sobre aquele reino, sobre né, o seu domínio pleno ali. E já que eu citei o Egito, eu vou pegar ele já como gancho, que eu posso citar até mesmo o deus Osíris, né? Que na verdade ele era rei também, né? E ele tinha chifres, né, para representar esse poder. Alexandre o Grande também, ele tinha coroas em forma de chifres, para representar a sua realeza, a sua soberania, o seu poder, né? E também a gente pode citar, obviamente que eu não ia esquecer dela, a maravilhosa Ísis. Ela também possuía chifres, né? Tem uma face dela que possui chifres. E a importância de Ísis era tão importante para aquele povo, para aquela crença, que o culto dela ficou eternizado. O culto dela predominou ainda depois da invasão cristã. Na Índia, nós temos o deus Pashupati, que é a representação da vida selvagem, né? O nome dele é tido como o Senhor dos Animais. E, na verdade, ele é uma das representações de Shiva. E Pashupati ainda tem 3 faces, que também é uma representação dos deuses chifres. E calma que a gente vai chegar nas 3 faces do deus, tá bom? Uma coisinha de cada vez. Claro que eu não poderia deixar de citar o touro minoico de Creta, né? Que é o senhor do labirinto, né? Que é o Minotauro, que na verdade ele é uma das mais antigas e sagradas representações do deus de chifres, mas ninguém sabe disso, né? E ele era reverenciado com danças sagradas e sacrifícios humanos em honra, né? Evidenciando toda essa força animalesca, né? E esse touro de Creta, esse touro cretense, né, o Minotauro, ele tem muita ligação com Dionísio, né, que na verdade também é um deus que é representado com chifres e muitas pessoas ignoram esse fato, né?
Na Grécia, a gente também tem Pan, né? Páreo a páreo ali com Dionísio, que na verdade são deuses antiquíssimos e sagrados, muito sagrados, que remontam ao pré-grego. Né? Na verdade, eles não são gregos. Então, quando a gente vai nas raízes desses deuses, a gente vê que eles têm muita ligação entre si, né? E todos eles possuíam chifres antigamente. Muitas representações deles são com chifres. Na Escandinávia, nós também temos a presença do deus de chifres. Os romanos deram o nome para ele de Cernunnos, né? Que hoje é um deus muito conhecido na bruxaria como uma das principais representações do deus de chifres, né? Essa importância a Cernunnos foi dada por causa da Wicca, mas isso não o faz menos importante nem nada. A Wicca evidencia muito essa face do deus de chifres, Cernunnos, né, que é aquele que possui chifres, e ele é sagrado por si só, né? Ele é tão sagrado que na época o templo dele tinha um templo sagrado, um altar ritualístico, onde hoje é a Catedral de Notre-Dame de Paris. Então, embaixo, sim, meus caros, embaixo da Catedral de Notre-Dame de Paris, existem não só um altar, mas vários altares de deuses e cultos pagãos, né? Vocês podem até pesquisar que vocês vão encontrar. E também existem outras igrejas, né? Igrejas do período cristão bem novinho, né? Então, a igreja de Notre-Dame, ela tem também toda uma história bem legal. Mas embaixo dela eram templos pagãos ao deus de chifres. E era tão importante, tão mágico aquele local, que na verdade, quando o cristianismo reinou, eles quiseram também transformar aquele local como um local de culto, né? Porque eles nada bobos, eles existe também uma questão muito política aí, né, gente? Que é muito mais fácil para o povo ir já num lugar já conhecido de culto, né? Fala, eu vou trocar o nome da sua divindade. Eu vou trocar o nome da festa, tá? Mas é a mesma divindade, é o mesmo significado da festa, e a divindade faz a mesma coisa, e o lugar até da celebração é a mesma. Então é muito fácil você implementar uma nova fé dessa maneira. Então, assim, na minha opinião, é algo muito político também, mas porque eles não eram nada bobos, porque na realidade, locais de culto eram lugares muito poderosos espiritualmente falando, né? Então eles também se aproveitaram deste fato. As bruxas, elas nunca negaram a existência e o culto a um deus de chifres, mesmo nos julgamentos da Inquisição, né? E nos relatos desses julgamentos, a gente consegue ver, nos relatos dessas confissões inquisitoriais, nós conseguimos perceber a presença desse deus de chifres vivo entre aquele culto, entre aquelas mulheres, né? O que prova que a crença ficou realmente viva entre aquele povo, né? Mas, na verdade, para resguardar não só a crença, não só a própria divindade, como também a própria vida, aquelas mulheres usavam outros nomes para esse Deus. Então, se vocês pegarem obras que dissertem, né, sobre essa questão da Inquisição, como, por exemplo, A Bruxaria Hoje, de Gardner, O Deus das Feiticeiras, de Margaret Murray, tem outro livro também que também fala bastante disso. A História da Bruxaria também traz alguns relatos. Então, assim, são livros que trazem relatos dessas confissões inquisitoriais, desses julgamentos da Inquisição, que você consegue perceber realmente a presença desse deus de chifres. Mas as bruxas, elas não usavam o nome que elas usavam, né? Elas não usavam o nome real daquele deus. Elas colocavam um codinome, né? Para aquelas pessoas, elas até mesmo, às vezes, admitiam que era o demônio. Admitiam que era o diabo, né? Elas admitiam muitas vezes, mas na realidade não. Na realidade não era aquilo. E também existe uma outra forma de se enxergar isso, né? Que é toda uma histeria em massa e etc. E isso já foi dissertado no vídeo sobre Inquisição e caças bruxas, então dá uma olhada aí, tá bom? Dessa visão selvagem, dessa visão natural, dessa visão de interligação entre caça e caçador, né? Entre o sacrifício e a vida, entre a vida e a morte, né? Que todo deus de chifres, todo o chifre, na verdade, ele vem denotar para essa divindade.
nós também temos a visão solar dessa divindade, né, que é também muito, muito proeminente. E os primeiros registros de um culto solar a uma divindade solar começa, então, no Neolítico, com o conceito da barca solar, que era, na verdade, uma divindade, né? Na verdade, Osíris, no Egito, que ele é Osíris, Ra e Horus, né? Que tem esse conceito da barca solar, que eles são todos deuses solares, né? E uma das primeiras representações são essas, de uma barca no céu com o sol, né, com o deus solar, né? E essa visão da barca solar pelo céu, ela é uma visão compartilhada entre muitos povos que cultuam uma divindade solar, né? E só para ilustrar, existiam também deusas solares, né? Como, por exemplo, no próprio Egito, deusas importantíssimas, que é Sekhmet e Hathor, né? Que, na verdade, são deusas solares muito importantes. Na Mesopotâmia, então, já na idade do bronze, né, nós temos o deus solar Shamash, irmão gêmeo de Inanna, o deus da justiça e da verdade. Ele corria pelos céus numa carruagem, né, solar. Os incas, nós podemos citar o deus solar Inti, que ele era tão importante que ele foi considerado o regente do Estado Inca, de tamanha que era a sua importância e seu culto. E os incas, eles iam mais fundo, mais além, né, dividindo essa sua divindade solar em 3 estágios, que condiziam com os estágios do Sol. Interessante notar que os proto-indo-europeus, um povo antiquíssimo, que na verdade as poucas informações que a gente tem sobre esses povos, são pautadas na mitologia comparada. A gente sabe que eles possuíam uma deusa solar, não sabe o nome nem nada, mas que ela possuía essa figura feminina solar, que também era representada em camadas. Então é muito interessante, né, a gente notar essa visão das camadas do Sol que os antigos possuíam, né? Não só mostra para nós a observação e o conhecimento sobre o astro que eles possuíam, mas também a forma de culto, né? Como eles enxergavam essa divindade solar em várias camadas. E é muito interessante, né? Que hoje essa divindade masculina selvagem das bruxas e solar também traz essa questão das camadas, da ligação de suas faces com o sol. É muito interessante. Na Índia, nós temos o deus solar Surya, que também caminha pelos céus como uma carruagem, né? Com uma carruagem. E esse deus, ele é tão importante que ele é usado, que ele é visto, ele é tido como uma representação da trindade hindu, Brahma, Shiva e Vishnu, né? Então, Surya, ele é um deus solar que é tido como a junção, como se fosse os 3 em um, né? De tão importante que é essa divindade solar. Na Grécia, a gente tem o titã Hélios e o deus querido do panteão grego, que é Apolo, né? Que também são divindades solares muito conhecidas e muito reverenciadas, com um culto também muito antigo, sendo o Apolo também identificado muitas vezes com Dionísio, né? Fica aí a dica para vocês. Sendo Dionísio também um deus solar, então, né? Não que isso faça eles serem o mesmo Deus, a mesma divindade, mas que há ligações e que precisam ser estudadas essas ligações para a gente entender o conceito de sagrado feminino dentro da bruxaria. Isso é muito importante. Que entendam isso, pessoal. Independente das faces e dos nomes que esse Deus possua, o que nós da bruxaria realmente reverenciamos é o sagrado masculino. É esse conceito do sagrado masculino, da força, da virilidade, da paternidade, do cuidar do clã, de todo esse vigor, né? De toda essa sustentação que o sagrado masculino ele vem trazer. Então, lembra que no vídeo passado sobre o conceito dos deuses eu falei sobre a bruxaria trabalhar com conceitos? Então, os deuses, independente disso, dos seus nomes e etc., nós acreditamos nesse conceito essencial que é o que o sagrado masculino traz. Assim como a deusa também é o conceito
essencial, a essência do que é a mulher, do sagrado feminino dentro da sociedade, dentro do mundo, dentro da espiritualidade. Em Roma sempre existiu o culto solar, o culto a uma divindade solar. Mas, na verdade, em Roma, esse culto ele passou por um processo muito curioso, né? Que a gente precisa analisar com muito critério. O imperador Aureliano, ele fez do culto ao sol o culto oficial do Império Romano, né? Fazendo com que aquele culto tivesse maior proeminência do que o culto a outras divindades e divindades, por consequência, mais antigas, né? Prometendo que os sacerdotes daquele culto solar, eles ganhariam maior evidência no governo, né, dando louros para aqueles sacerdotes. Mesmo que esses sacerdotes fossem também sacerdotes de outros cultos a outras divindades, ele deixou bem claro que os que fossem sacerdotes daquele deus em específico do culto solar iam alcançar maiores cargos dentro do governo e da elite, né? Então, em 274 a.C., ele instaurou o culto a essa divindade solar, que chama-se Sol Invictus, em Roma, fazendo este culto ser o culto tradicional e mais importante, junto com outras divindades também, incorporando este culto novo, entre aspas, novo para aquela população, como o Sol Invictus, essa divindade chamada de Sol Invictus, era uma divindade nova, trazida por esse imperador. Né? Então ele fez com que essa divindade, além de ganhar maior proeminência entre os romanos, fez com que ele se tornasse a divindade oficial do império, né? E incorporou então as festividades a essa divindade ao calendário oficial do Império Romano, né? Que era pautado em outros cultos de outros deuses, né? Quando Aureliano instituiu este culto como principal culto do panteão romano no ano de 274 a.C., no dia 25 de dezembro do mesmo ano, ele inaugurou um templo, na verdade 5 templos, a essa divindade, né? E ele era adepto a umas frases de efeito, tipo assim, Deus e governante nato e um Deus e uma nação. Alguma coisa coincide com a realidade? Não. Que qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Parece coisa do tipo Brasil acima de todos, Deus acima de todos. Não parece? Enfim, essa última frase de efeito de Aureliano, ela foi até mesmo cunhada em moedas da época, e essa ideia ela foi disseminada por outros imperadores, né? O que explica muita coisa sobre Roma e sua religião, né? Sua religião que ali cresceu e se disseminou, né? Vou trazer assim uma curiosidade para vocês, porque eu achei essa informação e falei, cara, eles precisam saber disso, porque essa informação realmente é muito interessante, muito legal. Que na época existia um escritor muito renomado cristão chamado Lactantius, que ele disse que Aureliano ele teria extirpado todo o panteão pagão de Roma se ele tivesse tido chance e mais tempo. E suas principais obras fala que ele queria explicar a razoabilidade da crença cristã para os pagãos. A frase ela mostra muito, muito fortemente que a religião cristã ela não era aceita pelos aqueles povos pagãos. Ela não era aceita por aqueles povos originários daquelas terras que foram convertidas. Ao ponto de alguém ter que escrever um livro para explicar a razoabilidade daquela crença para aqueles povos nativos. Não era uma crença bem aceita. Aquele povo foi convertido, obrigado, né? E esse culto a essa divindade solar romana, né, o Sol Invictus, ele era tão proeminente ao ponto do teólogo Agostinho intervir e ser contra, falou, não, tem muitos adeptos desse deus agora e vamos tirar eles de cena. Eu não quero muitos adeptos desse deus. Ele achou super conveniente ele intervir no culto a essa divindade.
Resumindo, na verdade, os estudiosos até ficaram intrigados com a importância dessa divindade, né, que o culto dele perdurou e a história perdura até hoje, mas eles não sabem, na real, se era uma divindade romana já existente ou pré-romana, ou uma divindade estrangeira, né, que Aureliano em si ele nem era romano, né, ele tinha suas próprias religiões da onde ele veio, então eles ficaram em dúvidas, não sabem se o Sol Invictus é um culto nativo que ressurgiu ou um culto imigrante, né? Só que o fato é que essa história dessa divindade Sol Invictus me traz algumas reflexões, né? Reflexões mais ligadas a esse aspecto de opressão, de supressão, de poder, de um sobrepor ao outro, mais um aspecto político desse culto solar, né? Que ao final do vídeo eu quero compartilhar com você essas reflexões. Então, se você ficou até aqui, continua, que tem muito, muito conteúdo legal ainda pela frente, tá bom? Gente, em todo esse papo de Deus solar, culto solar e etc., nós vamos falar um pouquinho, eu não poderia deixar de citar aqui, obviamente, Lúcifer. Lúcifer não é o anjo, tá? Não vou falar do anjo, eu vou falar do deus Lúcifer, o deus romano Lúcifer, tá? Venho aqui colocar ele mesmo em pauta para desmistificar e desvincular ele dessa entidade referida como demônio, Satã do cristianismo, tá? Lúcifer é um nome que vem do latim, que significa o portador da luz, e é um dos epítetos para o planeta Vênus, a estrela vespertina, né? A portadora da luz, sendo o seu contrário, né? Quando está falando do portador da escuridão, Noctifer. Então não tem nada a ver com o diabo, todas essas coisas. Vamos explicar um pouquinho mais. Para os romanos, Lúcifer é um deus, o deus da luz, o senhor da luz, filho da deusa Aurora, e em algumas vertentes, filho, irmão e consorte de Diana. Muito retratado também como Dianus Lucífero, a estrela de Diana, na Arádia, né? Evangelho das Bruxas de Leland, Charles Leland, né? E, na verdade, a história, né, dele ter sido rebaixado, podemos dizer assim, para essa entidade que hoje chamamos de demônio, né, foi, na verdade, um erro de tradução. Quando a Bíblia hebraica foi ser traduzida para a Bíblia britânica, né, havia um termo que, quando foi traduzido para a britânica, se transformou em Lúcifer, um termo em hebraico que significava o que significa Lúcifer, ou seja, estrela da manhã, né? Essa é a palavra, isso que significa Lúcifer, a estrela da manhã. Essa palavra pegaram o significado em hebraico dela e traduziram para Lúcifer na versão britânica da Bíblia, que é a versão oficial da Bíblia, né? Então, e esses tradutores da Bíblia britânica, por sua vez, pegaram esse termo, ou seja, Lúcifer, da Vulgata Latina, que é a versão latina da Bíblia, né? Então, houve aí toda uma confusão de palavras, de termos, de palavras não sabendo ser colocadas nem interpretadas. Do anjo mau que se rebelou e que caiu do céu, a gente pode encontrar raízes dessas histórias em mitos muito antigos, né? Onde duas divindades de polaridades diferentes, ou seja, uma do bem e uma do mal, elas disputam por um mesmo território, né? No caso, o céu e o inferno para os cristãos. Mas esse mito, essa questão, essa visão de que duas entidades lutam por um território só, é muito antiga. No mito babilônico, nós temos então o deus Atar, que na verdade tentou roubar o céu de Baal e foi expulso. Então, na verdade, não foi expulso. Ele viu que ele não ia conseguir derrotar Baal, que era o Senhor Celeste,
Então ele se convenceu e ficou com o submundo. E a gente consegue ver esses mitos, né, essas guerras assim de bem e mal, céu e inferno, submundo e as alturas, em muitos mitos, como por exemplo Zeus e Hades, como por exemplo Osíris e o deus Sete, quando eles lutam também e Osíris ganha e Sete fica com o que restou, né, na realidade. Homero, Ovídio e outros mitógrafos e poetas e filósofos, eles descrevem Lúcifer como portando tochas, muito brilhante, né? Aquele que é avermelhado. E coincidentemente, o diabo, ele é representado daquela forma que a gente conhece, icônica, né? Onde ele mora, ele reina, onde é super vermelho e cheio de fogo e arde no fogo do inferno. Então, assim, eu acho uma coincidência muito irônica, no mínimo. Na verdade, toda uma explicação e uma teoria para essa questão de Lúcifer ser ligado ao demônio cristão, né? Porque, na verdade, existe essa questão na Bíblia, né? Eles colocam em alguns versículos, em Isaías, Apocalipse, palavras, sentenças, e não só na Bíblia, nossa Bíblia traduzida. Isso nós vamos encontrar em Bíblias latinas, Bíblias britânicas, né? Bíblias que têm outras conotações, a estrela da manhã, o resplandecer, o iluminado, aquele que dá a luz. Entende que esse conceito que o Lúcifer, que o nome Lúcifer, que nada mais é do que a palavra latina, traz, ela foi traduzida muito erroneamente quando essa Bíblia foi traduzida para o britânico. E daí isso reverberou em sentidos muito ruins, porque em Apocalipse eles reforçam que existe então um demônio, um diabo, que na verdade ele caiu do céu e que essa estrela da manhã ela cai do céu e etc. E teve então começou a ter essa analogia do ser que cai do céu, né, a estrela da manhã, com esse demônio, que também foi relacionado com o ser que cai do céu. Então, na realidade, pessoal, isso entra bastante no mérito do cristianismo, e é óbvio que eu não vou saber explicar com clareza para vocês aqui, eu até pesquisei, mas eu não consegui entender muito bem, assim, a Bíblia, sinceramente. Então, e nem tentei muito. Então, assim, o que eu entendi, mais ou menos, é o que eu passei para vocês. Na realidade, Lúcifer é muito. Essa confusão de nome foi um erro de tradução, né? Então, não tem muito a ver. Nós temos um deus romano chamado Lúcifer, que é consorte, filho e irmão de Diana. Então, assim, se a gente for pensar, gente, Dianos Lucífero, ele é uma das maiores representações do Deus dentro da bruxaria e mais especificamente dentro de uma linha latina, dentro de uma linhagem até mesmo assim pré-romana e arcaica, né? Então assim nós temos que ele com Diana exemplifica todo esse movimento da Terra Sol Lua, né? Então ele era um deus ali latino, né? Que estava muito, ele é um deus realmente muito fácil de ser convertido no mal, né? E ao mesmo ponto você pegar os atributos dele e converter isso num deus bom, né? Então assim, aguardem o fim, que daí eu tenho uma reflexão para trazer para vocês com relação a isso, né? E o que acontece na realidade, pessoal, é que além dessas duas faces do Deus que eu já apresentei aqui, a selvagem e a solar, na realidade esse Deus ele é multifacetado, assim como a deusa, né? Então nós somos politeístas, né, na nossa grande maioria. Então nós possuímos deuses de diversas culturas com diversos nomes e funções. Então temos deuses dos mares, deuses dos vulcões, deuses da vida, morte e vida, deuses da vida, deuses da morte, deuses solares, deuses lunares, deuses ferreiros, deuses infinitos deuses, né? E por mais que você tenha um pouco mais de afinidade com um panteão ou com outro panteão, ou conheça só alguns panteões,
Não tem problema, tá? Todos eles são representações desse sagrado masculino que nós reverenciamos na bruxaria. Então não importa que nome você dê a ele, que cultura você o associa, contanto que esteja dentro da visão de divindade masculina da bruxaria, tá? E daí a gente também não vai entrar na questão de, são todos um Deus só, todas as facetas, todos os nomes, é tudo o mesmo Deus? Ou são deuses separados, só sendo ligados entre si? Daí já é outra discussão que a gente também já falou no conceito de deuses na bruxaria. E é um vídeo também passado, se você não assistiu, corre lá para assistir que tá muito legal. E além de todas essas faces, o Deus também possui o atributo de ser tríplice. Esse é um dos principais atributos, acredito eu, do Deus das bruxas, que é até o que os incas e os proto-indo-europeus já falavam, né, sobre os estágios do sol, sobre as camadas do sol, que liga o Deus, então, a essas três faces, essas três formas, né, esses três estágios, que tem a ver com a passagem do Sol pelas estações do ano e este ciclo que ele faz de vida, morte e renascimento, passando por essas estações do ano, os solstícios e os equinócios. O ciclo, né, do Sol, do nascer, do crescer, do procriar e do morrer, na verdade, ele está diariamente, né, em nossa vida. Ele está nos nossos dias, do nascer ao pôr do sol, ele está no nosso ano, né, nas nossas estações do ano, divididas nisso. E nesse ponto, nós conseguimos colocar, então, encaixar os deuses, na verdade, o Deus, com o sol, né, as fases da estação. Então, quando está no inverno, a gente consegue ver o Deus como uma criança, como um bebê, um solzinho pequeno, um solzinho que é um bebê, que precisa ser cuidado, que precisa ser nutrido, que precisa ser alimentado, que precisa ganhar força. Por quê? Porque estamos no inverno, né? Então, isso fica mais frio. Então ele vai crescendo, no inverno tem menos sol, tem menos luz, as noites chegam mais cedo, os dias acabam mais cedo, né? Então o sol é mais ausente nessa estação do ano, não só nessa estação, mas outono e inverno, né? Tem essa temática. Então o sol, o bebê, né? O Deus Sol, pequenininho, ele vai crescendo, vai pegando luz, vai pegando força, até que chega no momento onde nós conseguimos ver o Deus viril, o Deus jovem, o Deus fértil, o momento onde o sol atinge o seu ápice. Aquele sol do meio-dia, sabe? Aquele sol do verão, aquele sol que tudo fertiliza, que tudo aquece, que tudo ilumina, quando os dias são mais longos. Né? Então a gente começa então com uma face bebê daquele Deus, o sol pequenininho nas estações frias e escuras, e ele ganhando força para iluminar aquela terra, né? Para iluminar aquele mundo, né? E para trazer calor. Então a gente tem a face do Deus criança, que é o que a gente consegue ver também em muitos deuses como Krishna, como Dionísio, né? Que são deuses que são representados como bebês. Até Jesus, né? Num contexto de culto solar, né? Então, nós conseguimos também ver ele maduro, fecundo, fértil, pronto para fertilizar a terra, né? Que é para trazer o verão, então ele traz as cores, ele traz as frutas, ele traz a fertilidade para o solo, para as plantações, para a vida vir novamente, o calor e a luz, né? Então nós temos toda essa potência do sol na face juvenil, na face viril do Deus. Daí, declinando, nós temos a faceta do Deus já morrendo, do Deus já velho, de um senhor, do sábio, do grande avô. Porque todos esses deuses, todas essas facetas, elas são tidas como grandes pais e grandes avós por nós pagãos, por nós cultuadores dessas facetas infinitas. Tá? E daí nós chegamos no ponto do Deus ser um senhor, um velho, um senhor sábio,
né? Um vovozinho que no outono ele incuba toda essa luz, né? Que daí já começa novamente a vir a escuridão e o fio à terra novamente. Essa questão da gente ter que lidar com a morte, né? E o Deus no reino da morte, ele sendo essa própria personificação. Então, nesse ponto dele de ser velho ancião, o Senhor, o velho sábio, nós já temos então uma quarta manifestação desse Deus, que a gente chama como uma ramificação realmente, uma extensão de o velho sábio, que é então o Senhor da morte, né? O Senhor que atravessa os portais da morte, porque o sol então, ele vem a morrer no pôr do sol. O Deus no reino da morte também é uma face da triplicidade ou quadruplicidade, como vocês queiram chamar, desse nosso Deus das bruxas, tá? E o mesmo acontece com a deusa, essa multifacetação, podemos dizer assim, né? Essas múltiplas faces também acontece com a deusa. E essa coisa do sol, da lua, da noite, do dia, essa dança dos opostos complementares, elas se personificam como sendo a roda do ano das bruxas, as celebrações, né? E vamos falar sobre essas celebrações em vídeo posterior específico para isso, tá? Vocês entendem que essas divindades, elas são divindades viscerais, essenciais, que o poder dessas divindades não está restrito a estátuas ou está longe do nosso alcance. Isso também, né? Isso também, eles abarcam também isso, mas eles são divindades viscerais, divindades essenciais, que necessita de um aprofundamento em conhecimentos e práticas para que nós possamos entender e absorver esse tipo de energia, esse tipo de divindade, onde ela está em tudo, ela é tudo, ela representa tudo, toda a natureza é a personificação dessas divindades, o próprio mal é a personificação dessa divindade, e que o mal não necessariamente nesse ponto, ele se encaixa em algo negativo, mas sim a ausência do bem, né? E o mal, ele vem da dor. Então, a gente já consegue fazer uma reflexão muito grande acerca dessa questão de morte do Deus, essa questão de interatividade que essas divindades possuem conosco, né? Por esses deuses serem tão viscerais, precisam de um culto e de um conhecimento de adeptos, de sacerdotes que também atinjam, consigam alcançar essa visceralidade, né, para poder alcançá-los também. E como que a gente faz isso? Entendendo, né? Entendendo, observando, sentindo. Logo, esse Deus que a gente fala, ele representa, como eu disse e volto a repetir, a caça, o comando, a natureza, toda a virilidade, toda a força, todo o calor, a luz, toda a potência do sol, é aquela semente que você coloca na terra e ela germina e aquilo cria vida, né? Aquela coisa mágica, todo o potencial que existe dentro de uma semente, né? Toda a vida que existe dentro dessa semente. E também a questão dos ciclos, que tudo que começa uma hora termina, que nós não somos imortais, que toda a terra passa por esse processo de finalização, de começos, de recomeços, de morte e vida. Então, entendermos que ele é a caça, que ele é o caçador, que ele é o sacrifício, que ele é o sacrificado, né? E entender em que papéis, né? Em que pontos de vários mitos, essas faces desses deuses, desse nosso Deus tão imenso, elas se encaixam. Quando eu leio um mito, onde eu consigo encontrar as faces do Deus nesse mito? Quando eu estudo os planetas, o Sol, né? Que não é necessariamente um planeta, mas óbvio que não, uma estrela. Mas quando eu estudo esse astro, também para poder entender o que esse astro significa, porque ele é a representação, então, desse meu Deus solar, assim como a Lua é a representação da mãe, da grande mãe lunar, né? Então, enquanto eu estudo esse Sol, essa estrela, onde eu consigo encontrar a divindade ali?
Então, é você entender realmente essa visceralidade e entender que o poder do sol, o poder do Deus, o poder dessa regeneração de vida, morte e vida, o poder de fertilidade, o poder de união com a natureza, o poder de soberania da sua própria vida, que significa os chifres mesmo, colocando num sentido micro, né? Temos o macro e temos o micro. Colocando no sentido micro, né? Os próprios chifres, eles representam a nossa soberania. Porque que quando iniciamos em grandes graus na bruxaria, recebemos diademas, recebemos coroas em chifres, porque isso significa soberania sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio caminho. Né? E isso é muito importante refletirmos para que a gente entenda a essência desse Deus, para que a gente entenda realmente o que ele significa, qual a sua visceralidade. Mas calma que ainda não acabou não. Não. Tem mais um pouquinho, fica aí. O Deus, ele também tem uma outra face, que na verdade essa face às vezes ela pode confundir a gente, principalmente os iniciantes, que é a face do filho consorte da deusa. O que isso significa, né? O que significa o Deus ser um filho consorte da deusa? O que é um consorte? Um consorte é um companheiro, um marido, um noivo. Né? Geralmente denota algo muito, muito especial e de complemento, né? Geralmente traz essa noção de complemento. Então, o que acontece, gente? Essa visão, ela parte do preceito de que a deusa, ela é a primeira divindade, de que a primeira divindade é feminina, né? De que a deusa, a manifestação feminina da divindade, foi a primeira a surgir, a se criar, né? Então, sendo a deusa como essa figura incriada, ela então copulou a si mesma e dela partiu, né, saiu então essa polaridade oposta que se manifesta como o masculino. Então eles copularam e dali eles deram a vida, uma analogia, é claro, à existência aí dos humanos. Mas a bruxaria, pessoal, ela não tem muito um mito universal, sabe? Essa questão de, como foi criado o mundo? Foi criado assim, assim, assim. A bruxaria não tem um mito, assim, sabe? Cada tradição possui a sua forma de explicar a criação do mundo, a criação dos humanos e etc., conforme a linha ali cultural que eles possuem, né? Então, se você é uma cultuadora, uma sacerdotisa, uma bruxa, um bruxo nórdico que segue as crenças nórdicas, então você vai seguir aquele mito da criação daquela cultura. E assim sucessivamente, né? Então, assim, nós não possuímos uma maneira universal de enxergar a criação humana, tá? O início do mundo, o início de tudo. Cada um tem sua forma, dentro das suas tradições, tá? A Wicca entra nisso também, tá? Ela, na verdade, ela enxerga, muitas tradições wiccanas, elas enxergam a deusa realmente como sendo essa entidade, essa divindade incriada, a primeira personificação divina do universo, feminina, né? Elas enxergam dessa maneira, e que dela saiu a polaridade masculina. Existem N maneiras de enxergar isso, né? Existem muitas formas de enxergar isso. Faço que, se você for uma bruxa mais eclética, tendo uma prática mais eclética, mais aberta, você pode acreditar no mito, ter o seu mito da criação como o Big Bang, a teoria do Big Bang, ou qualquer outro mito da criação que te afeiçoe, né? Uma coisa mais universalista, mais aberta e etc. Porém, né, tem que ser algo que ressoe ali com a bruxaria, que faça parte do paganismo, que tenha os mesmos preceitos básicos de crença e de práticas do paganismo, né? Porque não me venha se dizer bruxa acreditando no mito da criação cristão que não rola, né? Totalmente dissonante. Essa visão da deusa ser a incriada, ela é uma visão muito antiga, né? De sociedades matrilineares e matrifocais muito antigas. E ela veio, né? Ficou muito disseminada e conhecida com as obras, com a obra, na verdade, da Arádia, né?
Aradia, então, conta, a Aradia, o Evangelho das Bruxas, ela conta que é a história de Diana, né, que então, com Dianos Lucífero, ela teve Aradia, que foi uma filha que foi enviada à Terra para ensinar bruxaria, e esse caminho de bruxaria diz muito sobre a estregueria, né, a bruxaria italiana. O fato da deusa copular com Deus mostra que há um amor genuíno ali, né? Mostra que ele é o seu oposto complementar, que ele é o seu par sagrado, o seu consorte sagrado, o seu noivo sagrado, né? Numa linguagem bem poética da bruxaria, são nessas palavras que nós encontramos a representação do Deus, né? Como o noivo, o complemento sagrado, o oposto complementar da deusa, o princípio feminino, né? E toda esse amor que transborda e que na verdade cria, que é a máxima de toda esse amor, esse complemento que existe entre a deusa e o Deus, a máxima disso é a criação. E todo esse amor que cria, que gera, que fortalece, né, que dá a vida, ele é representado na parte clara da roda, que é primavera e verão, onde tudo é vida, tudo é força, né? A vida prospera, a vida cria, a vida fertiliza, a vida reina, tudo são cores naquele momento da roda. E tudo isso é resultado da interação entre terra, sol e lua, né? E a partir do momento em que o Deus fertiliza a deusa na primavera e verão, ele começa a decair, né? Neste momento ele é visto como o sol. A partir do momento que o verão ele começa a ir embora, o outono vagarosamente vai dando lugar, né? E daí a gente vai percebendo essa mudança do calor para o frio, das folhas lindas, maravilhosas, os frutos todos nas árvores, e de repente aquelas árvores começam a secar, aquelas folhas começam a cair, o frio começa a ficar mais proeminente, os dias mais escuros, as noites mais longas, totalmente diferente do verão. E aí nós consideramos que neste momento o Deus já fertilizou a deusa, o sol já fertilizou a terra, e ele começa a decair, a perder a sua força, a perder a sua potência, rumando então ao reino da morte. Da morte, nós entendemos que o Deus, então, ele se torna a caça, ele se torna o animal que se sacrifica para servir de alimento para aquelas pessoas, para aquelas famílias, para aquelas tribos que em épocas de frio, de seca, de ficar em casa, de não poder trabalhar, de não ter plantações, ter o alimento. Né? Então entendem por que os chifres é tão importante? Porque o Deus, num certo ponto da nossa crença, ele vira a própria caça. Ele se sacrifica, né? E neste ponto, como que a gente liga isso ao sol? Quando temos outono e inverno, o sol ele fica mais retraído, ele morre. No inverno a gente não tem a presença, o calor, a gente tem a luz, mas a gente não tem o calor do sol, né? Então essa é a analogia que usamos para então designar que chegou o inverno, chegou o outono, que agora a luz e o calor vai ficar um pouco mais difícil, a vida vai ficar mais retraída, tudo ficará mais introspectivo, e isso também acontece dentro de nós mesmos, nas estações que vão passando, e isso vai acontecendo com a gente mesmo, dentro do nosso processo interno. Então, quando o sol está escondidinho, ele está ausente, a gente diz que o Deus está no reino da morte. E a deusa, ela está grávida. O Deus está no reino da morte, ela está grávida do filho dele. Esse filho é a criança da promessa, a promessa da luz. Essa é uma visão bem bruxística, mas bem wiccaniana mesmo, tá? É a Wicca que propôs esse conceito de criança da luz, criança da promessa, tá? A crença, ela já existe há muito tempo, tanto que várias histórias de vários mitos, existe uma criança que traz a luz ao mundo na época escura, né? Que nada mais é do que a volta do sol. Essa é a dança das estações. O sol vem, o sol vai embora, fica frio, o sol vem, fica calor e tudo germina e a vida acontece. O sol
vai vagarosamente indo embora até que ele não tem mais nem luz nem calor para dar e a Terra fica toda quieta, introspectiva até voltar novamente à luz. Isso são processos que acontecem vagarosamente, né? Não é uma coisa tá calor, daqui a pouco já tá frio e no outro dia. Isso acontece porque a gente mexe no meio ambiente, né? Mas naturalmente não. São ciclos vagarosos. Vagarosamente está quente, daqui a pouco vai ficando mais frio, mais frio, mais frio, mais frio, até ficar bem frio, e mais frio, até chegar no mais frio, daí vai ficando mais quente, mais quentinho, até o mais quentão, e assim é o ciclo. Né? E o Deus ele representa justamente isso. E quando a deusa está grávida, ela ganha o aspecto de Senhora da Lua, né? A mãe que ilumina as noites escuras e que carrega no seu ventre, que é a escuridão, né? Carrega no seu ventre a criança da promessa, a criança da luz, que significa o quê? Que a luz vai voltar novamente, que a luz sempre volta, que os tempos frios e escuros eles acabam e que a luz e o calor e a vida voltam novamente. Mas precisamos reconhecer a importância desses dois polos, né? De cultuar e entender, conscientizar, interiorizar esses dois polos sagrados que representam tudo no mundo. E nós, pagãos, identificamos isso, né? E temos vários nomes e várias facetas para essa divindade maravilhosa que tudo permeia. Nesse ponto de toda essa história, essa visão poética dos ciclos naturais da vida humana e do mundo, né? Foi justamente por causa disso que no vídeo anterior eu mencionei que a Wicca ela traz isso como uma história de amor vivida por deuses do panteão céltico germânico. Então, em alguns sabás, na verdade em todos os sabás, os deuses eles têm faces respectivas, que são as faces céltico-germânicas. Então, eles têm a presença de Lug, eles têm a presença de Brigitte, eles têm a presença de Mabon, eles têm as presenças de outros vários deuses que são desse panteão em específico, mas na sua roda particular, você não precisa necessariamente, se você seguir a Wicca, sim, tá? Mas se você não segue a Wicca, você não precisa ter essa roda com esses deuses, com esse conceito céltico-germânico. Como você pode converter isso? Você pode pegar aquele momento da roda, né, tirando um pouco a visão poética daquilo e colocando aquilo como num sentido natural. O que está acontecendo com a Terra neste momento? O que está acontecendo comigo neste momento? Onde o Sol se encontra? Qual é a função do Sol agora? Qual é a função da Terra agora? E encontrar-se na roda. Encontrando-se na roda, você consegue então conceituar isso. E dentro deste conceito, você consegue abrir-se mentalmente e também espiritualmente para receber sinais de outras egrégoras que representam também aquele momento da roda. Então você pode invocar outros deuses que também representem todo aquele contexto da história dos deuses, mas em outras culturas, né? Então, assim, só um esboço, porque isso eu vou falar mais sobre isso na roda do ano, tá? Vamos esperar, calma, calma, calma. Nos seus estudos também, pessoal, muito provavelmente vocês vão encontrar o Deus sendo designado como o rei do carvalho e o rei do azevinho, tá? Essas são basicamente denominações celtas para esses deuses, tá? Que tem muita ligação com essas árvores que eram muito importantes para aquele povo, né? Sendo o rei do carvalho, a maior representação dele, obviamente, é o carvalho, ele representa a parte clara da roda, né? Ou seja, primavera e verão. E o rei do azevinho, também sendo representado por essa árvore, a parte escura da roda, outono e inverno. E nessa versão, eles, na verdade, são irmãos gêmeos que brigam entre si para ficar com a deusa. Né? E essa briga vai em toda primavera, verão, outono, inverno e assim sucessivamente, né? Até que um sempre ganha, né? Então, em outras, a gente também encontra essa versão, entende? É muito relativo à criação do mundo e todo esse funcionamento e tal, entendeu? Então, assim, a gente encontra esse tipo de versão também em outras tradições, em outras culturas, mas essa é a celta, tá? Então, aqui, pessoal, a gente está já no fim do vídeo, né? E eu agradeço desde já você que ficou até agora. Eu sei que foi um vídeo longo,
mas eu quis trazer o máximo de informações para vocês, como sempre, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha me feito esclarecer. É um assunto muito extenso, que tem muita coisa para falar, que foi um parto redigir esse roteiro, e eu espero que tenha valido a pena a demora, tanto para postar quanto o tempo de vídeo. E agora, gente, eu quero vir compartilhar com vocês um insight que eu tive, né? Porque, na verdade, na hora que eu tava fazendo esse roteiro e pesquisando, eu tive uma epifania e, e eu consegui entender algumas coisas e eu só fui escrevendo e nem fazia parte do roteiro, mas eu queria muito incluir isso no roteiro, porque era muito interessante, né? Mas eu não consegui, porque não era um roteiro, não foi feito em forma de roteiro. Eu tive um pouco de dificuldade, mas eu quero compartilhar com vocês, se vocês quiserem ouvir. Eu vou ler mesmo, tá? Vou ler para vocês as minhas anotações, o meu insight com relação a esse assunto, tá? O que eu vejo muito em minhas pesquisas é que o deus de chifres, aquele tribal, era cultuado pelos povos do campo, algo mais suburbano e pastoral. O culto do deus do sol ganhou maior proeminência nos grandes impérios e a realeza, onde os atributos de uma divindade solar, não mais selvagem, pois já eram civilizados, era exaltada. Por isso que na maioria dos cultos solares, principalmente numa época já mais moderna, os deuses solares sempre vêm com a mensagem de justiça, verdade e luz, atributos não encontrados necessariamente num deus de chifres tribal. A quem é mais atribuído aos animais, à vida selvagem, virilidade, força física, fauna e flora, e também ao estereótipo da feiura, até por ser mais animalesco. Enquanto uma divindade solar é sempre retratado lindo, louro e geralmente sem chifres. Hoje, nós vemos representações dos deuses das bruxas, do deus das bruxas, com chifres e uma auréola solar, pois sabemos que o deus de chifres tribal dos nossos antepassados do Paleolítico também era solar, pois não tem como desligar uma coisa da outra. Mas é importante que entendamos que o culto a uma divindade masculina, barra solar, foi se mudando, ou melhor, perdão, é importante entendermos que uma divindade masculina pastoral barra solar foi se moldando conforme os anos foram se passando, conforme os povos iam migrando de lugar para lugar e essas culturas se mesclando. O culto foi se adequando à necessidade dos cultuadores, e à medida que aquela sociedade se tornava mais civilizada, a divindade solar ganhou maior proeminência, ao ponto da própria autoridade daquele local intitular-se o Deus Sol em carne. O Sol, nesse ponto, traz a noção de brilho, luz, magnetismo, o astro-rei, a prosperidade, riqueza, o brilho do ouro. Logo, uma divindade solar geralmente carrega esses atributos, enquanto que o deus de chifres traz a noção mais voltada para o natural, as florestas e os animais, a sustentação do clã, a caça, o acasalamento para gerar a prole. São a mesma divindade, mas suas faces são separadas por essa linha tênue, na minha opinião, o mesmo que ocorre com a deusa. Peguemos como exemplo Dionísio, um deus muito mais antigo do que a própria Grécia, que sempre fora considerado uma divindade com chifres, ligado ao vinho, ao sexo, à vida selvagem e às artes. Mas também carregava atributos solares, sendo equiparado com muitos deuses solares. Mas quando falamos em deus do sol dos gregos, lembramos de Apolo, e quando usamos a palavra selvagem ou chifres, nos vem Dionísio e Pan, havendo uma ligação muito estreita entre esses três deuses. São facetas de uma mesma divindade. A impressão que tenho é que o cristianismo pegou a face solar de antigas divindades e fez o seu Deus bom, e pegou o Deus de chifres e fez o seu Deus mau. Interessante ressaltar que o simbolismo dos chifres como demonstração de soberania permaneceu, embora seu significado essencial tenha sido colocado em segundo plano. A coroa, tiara ou qualquer outro tipo de ornamento na cabeça usado pelos governantes e a realeza encontram raízes no deus de chifres.
Conforme foi se desenvolvendo a agricultura e os povos tornaram-se independentes da vida animal, tendo estes como meros alimentos e a natureza foi sendo vista como algo que deve ser explorado e dominado, o Deus selvagem, o Senhor das florestas, foi sendo esquecido, chegando ao ponto de alguns estudiosos citarem a existência de um monoteísmo solar, sendo essas mesmas culturas também patriarcais. E o mais interessante é que a maioria dos panteões dessas culturas monoteístas solares eram formados por divindades muitas vezes estrangeiras, mais antigas e matriarcais ou de posições igualitárias. Logo, no processo de construção desse monoteísmo solar, não só a faceta selvagem e negra do Deus foi deixada de lado, mas também as deusas solares e os cultos matriarcais. Então, para a igreja, foi muito fácil associar um ao outro e demonizar ambos. Por isso, as mulheres são o meio pelo qual os homens chegam ao diabo e coisas do tipo. E com essa opinião, eu não venho a ser contra uma divindade ou um culto solar. Somente ressaltar que ser solar é somente uma de suas formas. No decorrer da história, suas outras faces foram esquecidas em detrimento de suas características solares, pois o culto ao sol tornou-se um culto político, facilitando o trabalho dos cristãos nesse ponto. Uma característica de um antigo deus sol daquele povo, com festas que eram nas mesmas épocas, por que não cultuá-lo? Como naquela época também era comum pessoas se intitularem filhos do Deus Sol ou mesmo em carne, podemos concluir que mandar um Messias como sendo filho do próprio Deus não era de se surpreender. Contudo, como já disse e volto a dizer, não sou contra divindades solares ou de cultos ao sol. Pelo contrário, o meu Deus é um Deus solar e sempre foi. O sol é intrínseco à natureza, aos animais, às estações do ano, à vida selvagem, mas é justamente nesse ponto que essa divindade cria muitas faces. O culto ao sol sempre existiu, lindo, rico, profundo e cheio de nuances. Ele ganhou abrangência política, fazendo com que esse culto perdesse alguns atributos. Atributos tais que precisam ser resgatados quando falamos do Deus de chifres, o Deus das bruxas. Bom, pessoal, ficamos por aqui, falamos demais hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Para mim foi uma honra e um prazer enorme falar mais uma vez. E eu estou amando a interatividade de vocês, estou amando os comentários, eu leio todos e tento responder todos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado de todos os vídeos novos. E dá um joinha no vídeo, por favor, faça uma bruxa feliz, porque o joinha ajuda muito na divulgação do canal, na divulgação dos vídeos, tá bom, pessoal? Redes sociais da bruxa, Instagram, Facebook, todos na caixinha de descrição. Eu espero que tenha sido muito útil esse tempinho comigo e um beijo! Sejamos todos abençoados e até a próxima!